Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é para ser muito rápido. Segundo Marina, não deveria durar mais que 5 minutos. Eu não me comprometo. Mas isso é assim porque eu vou tratar de um tema que nós já desenvolvemos aqui no canal, que é aquela decisão, que na época era uma decisão do TRF, agora já tem também a decisão da ministra Carmen Lúcia, segundo a qual a redação que desrespeitasse direitos humanos não poderia ser punida com nota 0 no Enem. E eu quero voltar a esse assunto porque quando eu imaginei que poderíamos aproveitar o momento para discutir o sentido dos direitos humanos, a colidência entre direitos humanos, a interpretação dos mesmos no convívio social, o que eu vejo e com o que me deparo é uma verdadeira interdição do debate, uma reação histérica às decisões judiciais. E em meio a isso tudo chamou a minha atenção aquela manifestação segundo a qual o STF teria liberado o discurso de ódio na redação do Enem, que teria autorizado a prática de discurso de ódio. Pois eu quero falar sobre isso. Será que a decisão judicial ou as decisões têm esse caráter e trataram disso? Vamos juntos, amigos. Eu quero começar organizando o raciocínio com informações acerca do processo. O que é que está acontecendo? Em face do edital do Enem de 2016, que continha um tópico que também está no edital do Enem de 2017, prevendo que a pessoa que desrespeitasse direitos humanos teria a sua prova zerada. Em face desta regra, a Associação Escola Sem Partido propôs uma ação pedindo que este ponto do edital fosse anulado por ser inconstitucional. Inconstitucional em face do quê? De 2 dispositivos da Constituição. Artigo 5º, inciso 8º e artigo 208, inciso 5º. Se você quiser, separe aí e leia o texto dos artigos. Agora eu não vou me deter muito nesse ponto. Mas então havia esse pedido, uma ação para que fosse anulado aquele requisito do edital. Como uma ação tem que ser julgada e existe um procedimento demorado para que isso ocorra, tem a petição inicial, a outra parte é citada, normalmente contesta, depois pode haver uma impugnação, uma contestação, eventualmente audiência para produção de provas, ou seja, como a coisa vai se detendo no tempo, eventualmente pede-se ao magistrado que antes de chegar à decisão final, ou seja, antes da sentença, que ele dê uma providência liminar, antecipada. E no caso foi o quê? Bom, já que nós estamos... A ação, isso é o argumento da Associação Escola Sem Partido. Já que entende-se que a exigência de zerar e ter que respeitar direitos humanos desse modo é desrespeitosa da Constituição Federal, nós pedimos que já saia uma decisão suspendendo essa exigência até o final do processo. O juiz de primeira instância negou, falou: eu não vou dar essa decisão, ou melhor, eu vou dar a decisão dizendo que não vou suspender os efeitos. Em face desta decisão, ou seja, desse indeferimento da liminar, não é a discussão do mérito do processo, a Escola Sem Partido agravou. E aí, a matéria foi para o TRF da primeira região. Lá no TRF da primeira região, no agravo, a decisão de primeira instância foi revista e revertida. E aí veio a liminar, suspendendo os efeitos dessa regra do edital que exige o respeito aos direitos humanos sob pena de tirar 0. Em cima desta decisão do TRF,
o Ministério da Educação, o INEP, recorreu para o STF. E aí, no STF, a ministra Carmen Lúcia manteve a decisão do TRF, o que foi até interessante, só no Brasil mesmo, porque o recurso foi feito sem a decisão do TRF, ou seja, eu recorro de uma decisão, mas eu não mostro a decisão para o tribunal ao qual eu estou recorrendo. Por quê? Porque a decisão ainda não tinha sido disponibilizada. Pois bem, chegou na Carmen Lúcia, no STF, e aí ela pegou e manteve a decisão do TRF. Ou seja, a única coisa que está decidida é que vai ser mantida a liminar até o final do julgamento de mérito. Mas ainda deve ser julgado o mérito em primeira instância. O juiz ainda não falou se ele acha que aquela exigência do edital deve ser mantida ou não. Agora vejam, isso significa que está liberado o discurso de ódio? Não, porque só se pediu a anulação do tópico do edital que dá nota 0. E se você observar o edital, eu vou colocar aqui o manual da redação, mas está no edital isso. Se você observar o edital, vai ler no edital que existem 5 competências a serem avaliadas na redação com 200 pontos cada uma. E a competência direitos humanos vale 200 pontos, é a 5ª competência. Ou seja, uma decisão que proíbe dar 0 a quem desrespeite direitos humanos não está tirando a regra de que os direitos humanos conferem 200 pontos. Então não tem nada liberado. Ninguém falou, olha, pode avacalhar os direitos humanos. Pelo contrário, e numa situação dessa, em que nós, como sociedade, a academia jurídica, inclusive, nós poderíamos discutir se a exigência é equilibrada ou não, se é arbitrária ou não, entramos nessa histeria. Ah, meu Deus, tá liberada a loucura, o discurso de ódio, Hitler. Pô, gente, não é isso. Nós estamos discutindo em cima de dispositivos constitucionais que tem que ter um conteúdo e tem que ser interpretado. Nós vamos simplesmente sair gritando e tapando os ouvidos? Então veja, não me parece que essa decisão tenha liberado algum discurso de ódio na redação do Enem. Pelo contrário, mas é a oportunidade de nós discutirmos as coisas. Por exemplo, eu recebi um comentário, fica todo mundo falando assim, o MEC tem os critérios para avaliar. Por exemplo, tem lá uma prova que tirou total, todo ano eles mostram a prova que foi avaliada com nota máxima. Eu não acho que uma prova que tenha sido avaliada com nota máxima me esclareça muita coisa, não. Eu queria ver as provas em que as pessoas tiveram pontuação diminuída em razão de direitos humanos. Por exemplo, eu já recebi comentário aqui no canal, eu vou tomar a liberdade de mencionar e até colocar aqui no vídeo. O jovem fez a redação e quando ele foi olhar lá os tópicos, as competências, ele viu que na competência direitos humanos ele tinha tirado só 40%. Aí foi ver, dá uma lida aí, vocês estão me ouvindo? Olha o que ele está dizendo. Ele foi ver o que ele poderia ter escrito que desrespeitasse direitos humanos e não entendeu. Ou seja, ele propôs uma política de maior responsabilização. Mas isso fere direitos humanos? É disso, gente, que se está falando. Então, só para fechar, quando eu vejo, por exemplo, uma jornalista como a Tatiana Vasconcelos dizendo que é bizarro alguém entrar na justiça pedindo autorização para defender desrespeito aos direitos humanos, não é possível. Ela não pode ter lido o que foi o pedido da petição inicial. Ela não pode ter lido, ou senão é muita má fé. E vejam, nós estamos falando de uma comunicadora conhecidíssima. E não para por aí. Não estou querendo que nós esperássemos algo distinto. Mas vocês viram o que disse Mídia Ninja? STF mantém decisão que libera desrespeito aos direitos humanos no Enem. Pelo amor de Deus. Não dá. Não é isso que está lá na decisão.
Deputada Érica Cocai, olha o que ela diz. Num dos países mais violentos do mundo, a presidenta do STF autoriza o desrespeito aos direitos humanos, justificando que era para ser, ou pelo menos pareceu que seria, um site jurídico sério. Olha o que eles dizem. Associação Escola Sem Partido obtém na Justiça autorização para descumprir a lei. Pelo amor de Deus. Gente, eu fico preocupado quando eu vejo isso. Porque de um lado nós temos gente aí mandando queimar a bruxa, o que é uma coisa surreal, mas esses que veem A e gritam B para interditar o debate não são muito melhores do que os que mandam queimar a bruxa, não. Talvez mais refinados, mais requintados, mas não melhores. É isso, amigos. Um abraço. Espero encontrá-los na próxima. Até lá.